Olá! Já parou para pensar que toda vez que uma foto é salva, um jogo carrega ou o computador simplesmente liga, tem uma tecnologia incrível trabalhando em silêncio? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no universo dos dispositivos de armazenamento, que são basicamente os guardiões de toda a nossa vida digital. E o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira viagem no tempo da tecnologia. A gente começa com os gigantes mecânicos, os HDDs. Depois, vamos ver como eles aprenderam a trabalhar em equipe com o RAID. Na sequência, a gente salta para a revolução silenciosa dos SSDs. E para fechar com chave de ouro, vamos colocar esses dois titãs frente a frente. Vamos nessa! Então, vamos começar pelo grande veterano, aquele que por décadas foi a espinha dorsal de tudo que a gente conhece como digital, o disco rígido, o famoso HDD. Para entender o HD, a melhor analogia é pensar numa vitrola, só que incrivelmente rápida e precisa. Em vez de um disco de vinil, ele tem pratos magnéticos que giram a milhares de rotações por minuto. E uma agulha, a cabeça de leitura, lê e escreve os dados. A parte mais importante aqui é um não volátil. Sabe o que significa? Que os dados continuam lá guardadinhos mesmo quando o aparelho está desligado. E se a gente abrisse um HD, veria uma verdadeira orquestra mecânica. Tem os pratos, que é onde os dados ficam gravados magneticamente, e as cabeças de leitura e gravação que flutuam a uma distância menor que um fio de cabelo sobre esses pratos, buscando a trilha e o setor exatos do dado. Sabe aquele barulhinho de um computador mais antigo trabalhando? É exatamente essa dança mecânica acontecendo em tempo real. E aqui está o grande, digamos, o calcanhar de Aquiles de um HDD. O desempenho dele é limitado pela física. Toda vez que um dado é pedido, acontecem dois atrasos. Primeiro, o tempo de busca. A cabeça precisa se mover fisicamente até a trilha certa. Depois, a latência rotacional. É preciso esperar o prato girar até que o dado passe exatamente embaixo da cabeça. Esses milissegundos podem parecer nada, mas em computação é uma eternidade. Isso leva a gente para uma questão fundamental. Pensa num sistema com vários programas abertos ao mesmo tempo. O disco recebe uma avalanche de pedidos de leitura e escrita. Se ele simplesmente atendesse na ordem de chegada, a cabeça de leitura ia ficar maluca, indo de um lado para o outro do disco sem parar. Como é que se resolve isso? A resposta é com algoritmos de escalonamento inteligentes. Olha só a diferença que isso faz. O método mais simples, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, é um caos. Nesse nosso exemplo, ele forçou a cabeça a se mover por mais de 2.600 blocos. Agora, com um algoritmo otimizado como o Look, que funciona como um elevador inteligente que atende os chamados no caminho, o movimento da cabeça cai para menos da metade. É simples. Em um HDD, menos movimento é igual a mais velocidade. Ok, mas e se otimizar um disco só não for bastante? Aí os engenheiros pensaram, e se a gente usar vários discos trabalhando juntos? E foi assim que nasceu o RAID. RAID, na essência, é trabalho em equipe para HDDs. A ideia é pegar vários discos separados e fazer com que o sistema operacional pense que eles são uma única unidade, um disco só, bem maior. E o objetivo pode ser um de dois, ou conseguir muito mais velocidade, ou criar um sistema de segurança automático para proteger os dados contra falhas. Ou, às vezes, os dois ao mesmo tempo. Existem vários tipos ou níveis de RAID, mas vamos focar nos três principais. O RAID 0 é o velocista. Ele quebra os dados em pedaços e grava um pedaço em cada disco ao mesmo tempo. É super rápido. O problema? Se um disco falhar, já era, perde-se tudo. Já o RAID 1 é o paranoico com segurança. Ele espelha, ou seja, faz uma cópia idêntica dos dados em outro disco. Um quebrou, o outro continua funcionando. E o RAID 5 é o equilibrista. Ele distribui os dados e uma informação extra, a paridade, que permite reconstruir tudo se um disco falhar. É um ótimo meio-termo entre velocidade, capacidade e segurança. E essa tabela aqui resume tudo. É uma questão de escolha. Quem busca performance máxima e tem como fazer backup de outras formas, talvez vá de RAID 0. Se a prioridade número 1 é a segurança dos dados, não tem erro, é RAID 1. E para a maioria dos casos, onde se busca um equilíbrio entre tudo, o RAID 5 acaba sendo uma solução muito popular e eficiente. Mas enquanto os HDs ficavam mais espertos trabalhando em grupo, uma outra revolução, bem mais silenciosa, estava acontecendo. Uma tecnologia baseada em silício sem nenhuma parte móvel que veio para mudar completamente o jogo. E esse é o SSD, ou Unidade de Estado Sólido. A grande virada de chave está na frase sem partes móveis. Não tem prato girando, não tem cabeça se movendo, nada. É tudo eletrônico. Os dados ficam em chips de memória flash, tipo um pendrive, só que numa escala muito mais rápida e complexa.
É por isso que eles são silenciosos, mais resistentes a pancadas e, claro, absurdamente mais velozes. Por dentro, um SSD parece uma cidade digital bem organizada. A menor unidade são as células. As células se agrupam em páginas, que seriam as casas. As páginas formam blocos, como se fossem quarteirões, e os blocos formam os planos, que são os bairros. Essa hierarquia é super eficiente, mas ela traz um desafio bem particular. E aqui está o grande quebra-cabeça de como um SSD funciona. Nele, não dá para simplesmente apagar um arquivo e gravar outro por cima, no mesmo lugar. Para modificar os dados de uma única página, ou seja, de uma casa, o SSD precisa primeiro apagar o bloco inteiro, o quarteirão todo. É um processo bem mais complexo e que exige um gerenciamento muito inteligente por trás. E para complicar um pouquinho mais, cada uma daquelas células de memória tem uma vida útil. Ela só aguenta ser apagada e reescrita um certo número de vezes, algo entre 10.000 e 100.000 ciclos. Se não houvesse um controle, as partes do SSD usadas com mais frequência poderiam se desgastar muito rápido e parar de funcionar. A solução genial para isso se chama nivelamento de desgaste, ou wear leveling. O controlador, que é o cérebro do SSD, age como um gerente de tráfego super esperto. Ele distribui as operações de escrita por todo o disco, garantindo que nenhuma célula seja usada mais do que as outras. É como fazer o rodízio dos pneus de um carro, para que todos se desgastem por igual. Isso aumenta drasticamente a vida útil do SSD. E essa inteligência não para por aí. O controlador tem um arsenal de truques. O comando trim, por exemplo, permite que o sistema operacional avise: "Ei, esse espaço aqui está livre", o que acelera a limpeza. A coleta de lixo é como uma faxineira interna que reorganiza os dados para tudo continuar rápido. E o sobreprovisionamento é um espaço extra secreto que o controlador usa para fazer todas essas mágicas sem atrapalhar o desempenho. Muito bem, agora que a gente já conhece os dois competidores, o veterano mecânico e o revolucionário de silício, chegou a hora de colocar os dois lado a lado no ringue para a comparação final. No fundo, a escolha hoje se resume a isso aqui. O HD ainda é o rei do custo por gigabyte, ou seja, com ele se consegue muito espaço de armazenamento por um preço bem menor. Já o SSD, apesar de mais caro, entrega uma velocidade que, nossa, transforma completamente a experiência de usar um computador. Além disso, por não ter partes móveis, ele é bem mais resistente e durável. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, este gráfico aqui vale 1 milhão. Olha a diferença no tempo de acesso. Um HD leva cerca de 15 milissegundos para achar um dado. Um SSD faz a mesma coisa em menos de 0,1 milissegundo. É uma diferença brutal, mais de 100 vezes mais rápido. É por isso que um computador com SSD liga em segundos e abre programas quase que instantaneamente. Então, quem ganha essa briga? A verdade é que os dois. No mundo real, eles não são mais inimigos, eles são parceiros. Para quem usa o computador em casa, a solução ideal hoje é ter um SSD para o sistema e para os programas para ter velocidade e um HD bem grande para guardar fotos, vídeos e arquivos para ter espaço de sobra. E em data centers a lógica é a mesma. SSDs porque precisa de acesso imediato e HDs para guardar volumes gigantes de dados e backups. Hoje, a gente vive essa coexistência harmoniosa do mundo mecânico com o mundo do silício. Mas a gente sabe que a tecnologia não para nunca. Isso deixa uma pergunta no ar. Com os dados se tornando cada vez mais valiosos, o que vem depois dos HDs e SSDs? Qual será a próxima grande revolução que vai definir como a gente guarda as nossas memórias e o nosso conhecimento? Fica aí a reflexão.